Me convidaram aqui para que eu falasse sobre fotografia, mas eu quero mesmo é falar sobre outras coisas. Quando eu fazia faculdade de design, eu queria salvar o mundo, e eu acreditava real nisso. Hoje eu estou tentando me salvar e já está bem difícil. Eu adoro design, mas com o tempo eu percebi que eu era boa mesmo em dar aula. Eu me tornei professora, e entre algumas disciplinas, eu recebi como um presente a fotografia. Eu percebi que os meus alunos eles não se bastavam apenas com o que estava nos livros. Eles precisavam também aprender um novo olhar. E ainda mais na fotografia, eles precisavam acessar a alma. Isso é uma tarefa muito difícil, se conectar com o outro, porque antes a gente tem que conectar com nós mesmos. Eu era zero conectada comigo e com a fotografia. O que eu gostava mesmo de fotografar era arquitetura e paisagem. Afinal, elas não se mexem nem ficam falando igual a gente. Então é muito mais fácil, eu não gostava de fotografar pessoas. Isso se dava muito porque quando eu via as minhas fotos, quando as pessoas me fotografavam, eu olhava aquela imagem e não me reconhecia. Eu odiava o que eu via, meu corpo principalmente. Eu odiava tudo aquilo. Só que com o tempo a gente fica meio cansado disso. Então eu comecei a buscar o autoconhecimento e aumentar minhas práticas fotográficas para melhorar a minha aula. Por conta disso, eu comecei a meditar, e aí eu fui parar na Índia. Na Índia, eu aprendi muita coisa, inclusive fotografar. E uma das experiências marcantes foi quando eu estava observando um menino de mais ou menos uns 6 anos. Ele estava todo sujo, começou a pedir esmola para várias pessoas e chegou até mim. Infelizmente, eu não tinha nada a dar a ele, apesar de dar ao mundo inteiro aquele garoto. E aí ele apontou para a minha câmera como um gesto que quisesse que eu fotografasse. Entre enquadrar o menino e apertar o botão, eu encharquei minha câmera com lágrimas. Eu aprendi muita coisa naquele momento. E aí eu me tornei fotógrafa. E nesse momento, eu descobri o que era acessar a alma. Nesse exato momento, eu comecei a descobrir como que era fotografar as pessoas também daqui, que é um pouco diferente de fotografar os indianos. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fotografa, mais ou menos. Me deem licença aqui. Posso fotografar aqui, vocês? Obrigada. O microfone vai ficar ruim, mas a gente tenta. E aqui? Fotografar. Aê. Lá no fundo, vai. Muito bem. Obrigada. Agora já tenho foto suficiente para o meu Instagram e minha mãe vai saber que eu vim no TED. Isso é importante. Como é que foi ser fotografado? Bem, o que acontece quando miram a câmera para a gente? A gente já fica, né? Haja naturalmente. Né? Eu faço igual, tá? Só que de natural não tem nada, né? E aí, os indianos, eles são muito naturais. Eles são muito verdadeiros. E eu precisava também verificar como que era fotografar aqui e deixar com que as pessoas ficassem também assim, naturais. Por conta disso, algumas mulheres começaram a pedirem para serem fotografadas por mim. E foi aí que surgiu o projeto do Corpo ao Movimento. Essas mulheres, elas se sentiam muito desconfortáveis no início. Isso se dava principalmente por conta da aceitação do seu próprio corpo. E eu as entendia muito. No início da minha vida adulta, eu tive obesidade. Passei por várias dificuldades e preconceitos. E eu odiava meu corpo. Eu tinha crises de ansiedade. Eu começava a me apertar toda. Eu tinha vontade de me mutilar, na verdade. Eu ficava toda roxa. Só que tem uma hora que isso cansa. E muito. Nós, mulheres, somos cobradas o tempo todo em relação à nossa aparência física e o nosso comportamento social. Mas a gente está cansada disso. Mas eu acho que essas mulheres elas estão mudando.
E elas foram loucas o suficiente para encarar esse processo comigo. E eu aprendo muito com elas. A gente cria uma enorme empatia. Ou melhor, a gente cria a cura. E elas são fundamentais para esse processo. Quando elas vêm até mim, a gente tem uma grande conversa. Muitas vezes a gente cria uma dança entre nós mesmas e elas passam a celebrar seus corpos. Elas têm bastante lembrança, memórias, isso faz elas acessarem quem elas realmente são. E aí eu falo para elas, imagina, quantas histórias carregam cada célula do seu corpo até aqui? O seu corpo é a única coisa que você tem de fato. Podem tirar a sua casa, seu emprego, tudo. Mas e se tirarem seu corpo? O que acontece? Então, eu convido vocês, assim como eu convidei essas mulheres, para fazerem do seu corpo o melhor lugar para se estar. Não interessa como você é. O importante é você se sentir bem do jeito que você é. Seu corpo é a sua propriedade. Então, torne ele consciente. Movimente-se. E traga ele até você. E tudo bem se a gente não conseguir salvar o mundo. Essas fotos estão aí para lembrar quem a gente realmente é. Obrigada.